Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de arquivos. Na primeira aula nós vimos só uma introdução de como abrir um arquivo e mostrar os textos que tem escrito nele. Hoje nós vamos aprender algumas outras funções para trabalhar com arquivos. Primeiro eu vou criar aqui um novo programa, copiar e colar isso daqui, para a gente não perder o que a gente fez aqui, porque a gente vai mudar bastante o código que a gente fez na última aula. Eu vou botar aqui esse como arquivo 2. E o primeiro passo que a gente vai fazer é começar a receber o nome desse arquivo de outra forma, porque aqui a gente botou um valor fixo. Cadê? O nome do arquivo aqui que a gente deixou aqui sempre é fila.c, né? Agora a gente vai botar esse valor ser mais dinâmico, então a gente vai receber o nome desse arquivo por argumentos da linha de comando que a gente aprendeu há 2 aulas atrás. Então, antes de abrir esse arquivo, a gente vai receber o nome do arquivo pela linha de comando. Para quem não lembra, é quando o cara digita o nome do programa, por exemplo, o arquivo, e na segunda ele digita o argumento. E aí esse argumento aqui a gente vai querer que seja o nome do arquivo que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro passo é ver se ele vai informar esse nome para a gente. Então, a gente usa o argc, né, que ele mostra o número de parâmetros que foram digitados na linha de comando. Então, se o argc ele for menor que 2, significa que ele não informou nenhum argumento, né? Porque quando ele retorna 1, significa que ele tem só o nome do arquivo, né? O menor valor que o argc pode ter é sempre 1. E aí, se ele for menor que 2, significa que ele não informou o nome do arquivo para a gente. Então, a gente vai dar um printf aqui, informe o nome do arquivo e sai do programa. A gente vê essa função exit aqui também, que encerra o programa. Então, se ele não informar nenhum argumento na linha de comando, ele vai sair do programa, vai mandar essa mensagem e sair do programa. Se não, significa que ele informou o nome desse arquivo. E o nome desse arquivo vai ser o nosso argv na posição de 1. Lembrando que a posição de 0 sempre é o nome do próprio programa, então a posição de 1 é o primeiro argumento e esse argumento que a gente vai usar para ser o nome do arquivo. E nessa aula nós vamos utilizar na primeira aula nós usamos o R, né, que é para abrir um arquivo para leitura. Na aula de hoje nós vamos utilizar outro modo. Nós vamos usar esse A mais aqui. Esse A mais, a gente pode ler o texto aqui, ele abre um arquivo de texto para gravação e para leitura os dados são adicionados no fim do arquivo se ele já existir. Então nessa aula de hoje nós vamos começar a escrever informações no arquivo, então a gente vai usar esse A mais aqui para a gente poder escrever e ler no arquivo. Então a gente vai só trocar isso aqui por A mais. E se ele retornar nulo, a gente bota que não foi possível abrir o arquivo, sai do arquivo também. E esse resto aqui, por enquanto, eu vou apagar e manter só esse fclose aqui. Então, por enquanto, esse nosso programa só recebe o nome do arquivo pela linha de programa, valida isso e abre o arquivo e depois fecha o arquivo. Vamos começar testando já isso daqui. Deixa eu limpar o terminal aqui. Agora vai ser arquivo 2. Vamos compilar isso aqui e agora executar, ponto barra arquivo 2. Vamos ver o que vai acontecer se a gente chamar o nosso programa só dessa forma aqui, ó. Ele vai imprimir a mensagem aqui e forma o nome do arquivo. A gente pode até deixar uma barra N aqui para ficar mais bonitinho, né? Barra N aqui e barra N aqui. Vamos compilar de novo, executar, e aí informe o nome do arquivo. Então, se a gente não informar nenhum argumento aqui na linha de comando, ele vai sempre imprimir essa mensagem aqui e não vai fazer nada. Agora, se a gente informar aqui um argumento, vamos informar aqui, por exemplo, veja que não vai, vamos criar aqui um elemento que não existe aqui, né? Se a gente ver essa imagem aqui, a gente vai ver que o A+, ele abre no texto para a leitura e gravação, os dados são adicionados no fim do arquivo, seja assistir, ou um novo arquivo será criado. Então, se a gente informar aqui um nome que não existe, por exemplo, botar aqui só arc.txt. Lembra que não precisa ter esse ponto .txt também, né? Vamos só botar aqui arc.txt e apertar Enter. Vemos aqui que ele acabou de aparecer aqui instantaneamente arc.txt, por enquanto não tem nada aqui nele. Se a gente formar aqui arc. Agora se vamos fazer um teste aqui de adicionar alguma coisa aqui. Bora botar aqui uma mensagem aqui. Olá, mundo, aqui no arc.txt. Beleza. E agora se a gente chamar esse arc.txt de novo aqui, ó. Chamou arc.txt, não mudou nada aqui e também não mudou nada aqui. Porque se o arquivo já existir, ele só abre o arquivo que já existe. Agora, se a gente botasse aqui outro nome aqui, ó, por exemplo, vamos botar aqui só arc sem o txt, já vai ser outro arquivo, né? Mudou o nome do arquivo. Então, ele vai criar aqui um novo que vai ser só arc sem o txt vazio também. Vamos deletar ele aqui e pronto. Só para a gente fazer um outro teste aqui, ó, vamos tentar abrir ele com esse W aqui.
ele é um modo que abre o texto somente para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado, mas se ele já existir, o conteúdo anterior será destruído. Então vamos substituir aqui só para ver o que vai acontecer com o nosso arc.txt que tem o Olá Mundo. Vai acontecer o que provavelmente todos já esperam. Vamos só confirmar aqui. Vamos primeiro compilar e aí executar chamando nosso arc.txt. E aí vamos ver o que aconteceu com o nosso arc aqui, ó. Apagou tudo que tinha armazenado nele. Vamos só executar aqui de novo com ele aberto aqui para vocês verem acontecendo. Vamos rodar aqui, ó, arc.txt e ele criou um novo arquivo. Então ele destruiu esse arc, criou um novo e esse novo arquivo não tem nada. Mas vamos voltar aqui para o nosso o a mais, que vai ser o que a gente vai usar na aula de hoje. Limpar o nosso terminal e continuar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a escrever num arquivo. Vamos escrever textos num arquivo. Para isso, a gente vai usar aqui uma função que é meio que o oposto do fgets, que a gente falava, que é o fputs, que escreve no arquivo. Então, a gente vai botar ele dentro de um do while, para ficar escrevendo quantas informações a gente quiser. E o primeiro passo é ler esse texto. Então, a gente usou scanf, como a gente já usou milhares de vezes em várias aulas. E vamos ler um texto. O nome da nossa variável aqui é texto, né? Texto. Antes disso aqui, vamos só botar um printf escrito, digite um texto ou fim para sair. Beleza. A gente botou esse ou fim para sair porque se ele digitar fim, a gente vai sair do loop. Então a gente vai adicionar essa validação aqui no do while. Vamos apagar isso aqui que ele completou errado. E aí, se o nosso texto for igual a fim, ele vai sair do while. Só que a gente não pode, se a gente lembrar, né, no C, a gente não pode comparar strings dessa forma aqui. Então a gente tem que usar umas funçõezinhas que vem da biblioteca string.h. A gente já viu isso também. Vamos adicionar ele aqui, ó. String.h. Beleza. E aí a gente tem que usar a função chamada strcmp para comparar strings, né? Então a gente usa aqui o strcmp comparando o texto com o fim. Que eu digitei errado, é texto com o fim. E aí, se isso aqui for diferente de zero, ele vai continuar rodando aqui. Quando isso aqui for igual a zero, significa que texto é igual a fim, então ele sai do loop e encerra a nossa execução. Então, por enquanto, esse aí vai ser o nosso programa. Vamos testar aqui e ver se ele vai realmente escrever coisas no arquivo. Compilei, executei, vou usar esse mesmo arc.txt aqui, ó. Vou até mudar para ele aqui para ver o que tem dele. E vamos lá. Executei, digite um texto ou fim para sair. Vou digitar aqui olá. Digitei aqui mundo. E veja que por enquanto ele não escreveu nada ainda. Nosso texto não está nada. Então aparentemente parece que não está funcionando, né? Mas veja só, quando eu digitar fim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não aconteceu nada também, mas agora era para acontecer. Vamos abrir e fechar de novo aqui. Acabou que a gente esqueceu de fazer o óbvio, né? Adicionar a função fputs, né? A gente só fez aqui ler a string e não fizemos o fputs, né? Que é o que realmente escreve no arquivo. Então, agora sim, vamos de novo. Arc o nome da nossa variável, e a string é o segundo, na verdade é o contrário. No fputs, o primeiro parâmetro é a nossa string, então primeiro a gente vai adicionar aqui o texto, e o segundo parâmetro é o nosso arquivo. Então agora sim a gente bota aqui o arc. Vamos fazer agora o mesmo teste de novo. Aquele primeiro nosso não fazia sentido nenhum, porque a gente não estava usando a função fputs. Só revisando aqui a função fputs. Primeiro a gente informa a string que a gente quer escrever no arquivo e segundo o arquivo em si. Beleza, vamos limpar aqui o terminal. E agora compilando, executando. Só para ficar mais bonitinho, vamos adicionar aqui um espaço aqui. Pronto. Executamos. E aí, ele está aqui, ó. Vamos abrir nosso arquivo.txt aqui. Pronto, arquivo.txt. E aí, digite o texto ou fim para sair. Digitei aqui, olá, mundo. Veja que até agora, de novo, ele não escreveu nada no nosso arquivo, mas a gente está usando lá a função fputs. Mas veja o que vai acontecer quando eu digitar fim aqui, ele escreveu tudo de uma vez aqui no arquivo. Olá, mundo, fim, tudo grudadinho aqui, né? Mas por que ele escreveu só quando eu digitei o fim? Porque ele só vai atualizar o arquivo aqui no nosso disco. Quando chegar aqui na função fclose, ele atualiza tudo junto no nosso arquivo e aí tudo é atualizado aqui e aparece tudo.
Aqui ficou tudo grudadinho. A gente pode fazer ou adicionar um espaço para separar as palavras, ou a gente pode pular uma linha se a gente quiser, vai depender do que a gente quiser fazer. Mas, independente do que a gente quiser fazer, tem um outro comando que a gente vai aprender agora, que ele serve para inserir só um caractere no arquivo. O fputs, esse S aqui, né, ele indica que é para inserir uma string. A gente tem o fputc, que ele serve para inserir um caractere somente. Então, por exemplo, a gente pode botar aqui só aspas simples, né, lembrando, o caractere a gente usa aspas simples, a gente pode inserir aqui um A. E aí, vírgula, arquivo, da mesma forma que a gente fez no fputs, a gente faz no fputc. Só que aí, se a gente quiser, por exemplo, pular uma linha, a gente pode botar aqui, né, um /n, né, que ele representa só um caractere, né, ele conta como se fosse só um caractere, como para pular linha, ele é uma quebra de linha que conta como se fosse só um caractere. Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai inserir o texto no arquivo e depois, com fputc, pular uma linha. A gente já aprendeu meio que duas funções para inserir no arquivo, o fputs e o fputc. Então, agora vamos abrir nosso arquivo de novo aqui. Ele está com Olá Mundo Fim. E vamos compilar e executar isso aqui de novo. Compilei, executei. E aí, vou digitar aqui turma fim. Novamente, ele atualiza tudo quando eu aperto Enter, porque ele dá F-close. E aí, aqui turma, pulou linha, fim. Veja que ele começou a inserir já no final do arquivo, né? Ele tem o Olá, mundo fim que já estava no arquivo, e aí ele não sobrescreveu nada, porque, se a gente voltar aqui para o nosso texto, o A, ele começa, ó, os dados serão adicionados no fim do arquivo, se ele já existir. Então, os dados são adicionados no fim do arquivo, Olá, mundo fim, aí adicionou turma, pulou linha, fim. Se a gente limpar esse nosso arquivo aqui, ó, vocês vão ver que agora ele vai começar a inserir cada palavra numa única linha. Então, vamos salvar aqui, vou dar aqui, olá, mundo, turma, aula, arquivo e fim. Tá aqui, ó, cada coisinha numa linha, olá, mundo, turma, aula, arquivo, fim. Se eu rodar de novo, ele normalmente vai, ó, começar a inserir na linha 7, né? Porque a gente tem o fim, pulamos linha, e o começo agora é aqui na linha 7. Então, se eu digitar de novo aqui, olá, mundo, fim, ele vai inserir aqui cada palavrinha numa linha, porque cada vez que ele insere, ele pula uma linha. Então, com isso aí, eu acho que a gente já sabe o essencial para inserir textos em um arquivo. Agora, vamos só fazer um outro teste aqui. Vamos tentar agora inserir as coisas no arquivo e depois ler o que a gente escreveu nesse arquivo. Então, vamos pegar aqui o nosso código que a gente fez na aula passada, que foi o arquivo.c, e pegar esse while aqui, copiar e colar ele aqui embaixo. Vamos ver se ele vai funcionar. Veja que o nosso arquivo aqui já tem um monte de coisa escrita. Vou até diminuir um pouco ele aqui, para a gente não se perder muito. Tem aqui Olá, Mundo e Turma. Eu adicionei aqui o código que a gente fez na aula passada para ler no arquivo. Ele lê aqui uma linha ou 100 caracteres, né, a função fget, e vai imprimir na variável texto isso aí, né? Vai imprimir na tela isso aí. Então, vamos lá. Vamos testar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro passo é compilar. Segundo passo, executar. E aí vamos digitar aqui só um... Já tem aqui o Olá, Mundo, Turma. Vamos só digitar aqui o fim. E aí ele aparentemente não leu nada. Por quê? Por que ele não leu nada? A gente pode pensar que é porque ele só insere depois que executa o fclose. Mas não, porque já tinham 3 coisas aqui inseridas. Então, não foi por isso. Foi porque, na verdade, os arquivos eles têm um indicador que indica a posição atual do leitor do arquivo. Então, se a gente voltar aqui para a imagem, a gente vai ver que o a mais, ele vai botar, ele insere os dados no final desse arquivo. Então, depois que a gente executou esses fputs, fputc, o indicador foi sempre se movendo para o final do arquivo para ele poder inserir os arquivos no final, né? Ver que ele sempre sai no final. Então, esse indicador está sempre se deslocando cada vez para o final. E quando a gente faz o fget, esse indicador já está no final, então não tem mais nada no arquivo para ser lido. Então, o que a gente tem que fazer para depois de inserir e conseguir ler esses dados? A gente tem que mover esse indicador para o topo do arquivo de novo. Então, existe uma função para a gente manusear esse indicador, que é o fseek. Fseek é assim, e essa função ela recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o arquivo. Então, a gente vai botar aqui o arc, é o nosso arquivo. O segundo parâmetro é o quanto a gente quer deslocar esse arquivo a partir de um ponto inicial. Como assim a partir de um ponto inicial? Vamos deixar 0 aqui, que daqui a pouco a gente vai entender. Porque o terceiro parâmetro é exatamente esse ponto inicial. A gente tem 3 pontos iniciais que a gente pode trabalhar com o fseek. O nosso ponto inicial pode ser o início do arquivo, pode ser o final do arquivo e pode ser a posição atual onde ele está.
Então, vou deixar aqui no comentário para a gente saber como que funciona esses três pontos de partida aí que a gente pode ter nos arquivos. O primeiro é no início do arquivo. Ele se chama, é uma constante que a gente usa, que é o seek underline set. Ele é o início do arquivo. E aí depois nós temos o seek underline cur, que ele é a posição atual do arquivo. E aí a gente tem, faltou o K aqui, e a gente tem o seek, tem 12 da line aqui também. A gente tem o seek end, que é o final do arquivo. Então, se a gente quer voltar o nosso indicador para o começo do arquivo, a gente pode usar o seek set, que ele vai mover nosso indicador para o início do arquivo. E aí, esse deslocamento aqui, ele pode ser tanto positivo quanto negativo para movimentar esse indicador a partir do seek set. Então, se a partir do início do arquivo eu quiser movimentar 10 bytes, lembrando que o nosso arquivo aqui é de texto e cada caractere é um byte. Então, se a gente mover aquele 10 bytes, ele vai começar aqui, vai pular 10 caracterezinhos aqui. Depois a gente pode testar isso daí também para ver a partir do início do arquivo. Então, se a gente bota aqui um seek end, por exemplo, um seek end de menos 10, ele vai pegar a partir do final do arquivo aqui e voltar 10 caracteres, porque né, ele volta 10 bytes e um caractere é um byte. Enfim, vamos começar aqui voltando para o topo do arquivo e ver o que vai acontecer. A gente chama aqui fseek, arquivo, deslocamento, e o seek set para pegar e voltar o nosso indicador para o começo do arquivo. Agora sim, vamos abrir o nosso arquivo para a gente ver o que vai acontecer. Vamos executar, digite texto ou fim para sair. Vou digitar aqui só um turma fim. E aí ele inserir aqui o turma fim e veja que ele imprimiu todo mundo. Não só o turma e fim que a gente inseriu, né? Turma, fim e mais tudo que tinha no arquivo. Porque ele foi lá, inseriu o turma, inseriu o fim, depois voltou lá para o topo com o seek7 e aí imprimiu todo mundo com a função fgets que a gente já viu na última aula. E aí ele imprimiu aqui, olá, mundo, turma, fim de novo, e foi até o final do arquivo. Se a gente quiser, por exemplo, usar o deslocamento, ó, se a gente botar aqui um deslocamento de 1, vamos ver o que vai acontecer. Vamos voltar para cá. Compilamos, vamos só digitar aqui o fim e ver o que ele vai imprimir. Ele imprime aqui lá, mundo, turma, fim, fim. Que é o arquivo que tem olá, mundo, turma, fim. Ele só pulou, ele fez um deslocamento de um caractere, né, de um byte, e imprimiu o lá. Então, ele pulou aí um caractere a partir do 67. Se a gente botar, por exemplo, 3, ó, veja que a nossa primeira linha aqui tem olá. Se a gente botar 3, o que vai acontecer? Ele vai pular 3 caracteres. Mas, se a gente prestar atenção, tem um caractere ainda nessa linha aqui depois do olá, né? Que ele fica meio que oculto, né? Então, se a gente tá aqui, ó, fim, ele vai pular uma linha, olá, ele pulou aqui o olá, né? Porque a gente pulou 3 caracteres, pulou uma linha, e aí mundo, turma, fim. E o porquê que ele pulou essa linha? Porque depois desse olá aqui, ó, tem um barra nzinho que não aparece, né? Então, se a gente quisesse realmente pular a primeira linha, a gente teria que botar aqui 4, né? Que aí realmente ele iria pular a primeira linha inteira e ia começar a partir do mundo, né? Então, mudei lá para 4, vou digitar aqui só fim, e aí agora sim ele começou aqui a partir do mundo e imprimiu aí todo mundo até o final. Da mesma forma, isso aí pode ser negativo, né? A gente pode usar aqui seekend e voltar, por exemplo, 10 caracteres. Então, se a gente executar isso aí, vamos abrir o nosso arquivo e só digitar aqui o fim de novo, ele imprimiu aqui a partir do M, fim, né? Porque ele voltou aqui 4 desse, ele voltou aqui 4 desse fim, né? Na verdade tem um barra aqui, né? Então ele voltou 1, 2, mais 5, 6, 10, e aí só imprimiu o Mzinho aqui do último junto com barra N, fim, né? Então ele foi até o final, voltou 10 caracteres e depois imprimiu esses 10 caracteres. Então, com isso aí, a gente já tem uma boa base para fazer bastante coisa com o arquivo. A gente já sabe escrever, já sabe ler, já sabe aí manusear a posição do indicador do arquivo, né, com seek7, seekquery, seekend, né, sempre usando o fseek. A gente vê aí mais uma forma de abrir o arquivo, que é o a mais, né, lembrando que tem essa tabelinha aqui, ó, completa com
todos os modos. Nas próximas aulas a gente vai aprender a manusear os arquivos binários, né? Se vocês verem aqui, tem um que abre um arquivo binário para leitura, abre um arquivo binário para escrita. Isso aí tem algumas utilidades bem legais que a gente vai começar a ver na próxima aula. Então, é isso aí. Com isso a gente encerra essa aula e até o próximo vídeo.